Você sabia que a filha de Bruce Lee, Shannon Lee, finalmente decidiu revelar segredos chocantes sobre o verdadeiro lado de seu pai? Durante anos, a imagem de Bruce Lee foi construída como a de um herói imbatível, um mestre das artes marciais que conquistou o mundo com sua força e sabedoria. Mas agora, o que ela tem a dizer pode mudar tudo o que você achava que sabia sobre ele. Em uma série de declarações bombásticas, Shannon expôs aspectos da vida de Bruce Lee que eram até então ocultos, trazendo à tona revelações que vão desde tensões familiares até questões pessoais e problemas com o sistema que ele tanto defendia. E não para por aí. Ao longo dos anos, houve especulações sobre sua morte misteriosa. E agora, a filha de Bruce Lee está finalmente revelando o que muitos tentaram esconder. Por que Bruce Lee, o maior ícone das artes marciais, enfrentou tanta adversidade e quais são os segredos mais sombrios que ele escondia? Prepare-se para uma história cheia de mistério, intriga e surpresas. Não perca nenhum detalhe, porque a última revelação que Shannon faz vai deixar você completamente chocado. Se você é fã de Bruce Lee, ou apenas está curioso sobre a verdadeira história por trás do mito, este vídeo é imperdível. E antes de continuar assistindo, já se inscreve no canal e dá aquele like. Isso é muito importante para o YouTube e vai ajudar a nossa comunidade a crescer e trazer mais conteúdo exclusivo para você. E se você gosta do nosso trabalho e quer apoiar ainda mais o canal, considere deixar um Super Thanks. Mas, se não puder, não se preocupe. Apenas comente o que mais te surpreendeu neste vídeo. E lembre-se, assista até o final para ver a revelação final que vai te deixar sem palavras. Bruce Lee nasceu em 27 de novembro de 1940, em São Francisco, Califórnia, em meio a um período turbulento da história mundial. Enquanto a Segunda Guerra Mundial avançava, seu nascimento ocorreu no Hospital Jackson Street, localizado no bairro de Chinatown. Seu nome de nascimento era Lee Jun-fan, mas a enfermeira que o atendeu sugeriu que ele fosse chamado de Bruce, um nome ocidental que seus pais aceitaram sem muita importância na época. Seu pai, Lee Hoi-chuen, era um renomado ator da ópera cantonesa e sua mãe, Grace Ho, pertencia a uma influente família de Hong Kong, descendente de uma linhagem aristocrática. A mistura de sua origem paterna, ligada ao teatro e à performance, com a influência materna de sofisticação e tradição, moldou desde cedo a identidade única de Bruce. Pouco depois de seu nascimento, a família retornou para Hong Kong, que na época estava sob domínio britânico. Durante seus primeiros anos de vida, Bruce cresceu em um ambiente cercado pela cultura chinesa, mas com forte influência ocidental, algo incomum para a época. Hong Kong era um lugar vibrante, mas também instável, especialmente durante a ocupação japonesa, que ocorreu entre 1941 e 1945. Esse período foi extremamente difícil para muitas famílias, e os Lee não ficaram imunes aos desafios impostos pela guerra e pela escassez de recursos. Ainda assim, Bruce teve uma infância relativamente confortável graças ao status de seu pai como ator respeitado. Desde muito jovem, Bruce demonstrou uma personalidade energética e curiosa. Ele era uma criança inquieta, sempre em busca de ação, explorando as ruas de Hong Kong com grande entusiasmo. Seus pais logo perceberam que ele tinha uma energia inesgotável e um espírito rebelde, o que o levava a se meter em confusões frequentes. Seu pai, sendo um homem do teatro e do cinema, introduziu Bruce ao mundo das artes cênicas desde cedo. Com apenas alguns meses de idade, Bruce já havia aparecido em um filme e, ao longo da infância e adolescência, participou de várias produções cinematográficas. Seu talento para a atuação era evidente, e ele tinha uma presença magnética diante das câmeras, herdando o carisma natural de seu pai. Embora sua vida fosse relativamente privilegiada em comparação com muitas crianças da época, Bruce não era imune às dificuldades da juventude em Hong Kong. Durante sua infância e adolescência, ele testemunhou a desigualdade social, os conflitos entre diferentes grupos e o crescimento do crime nas ruas da cidade. Seu espírito inquieto o levou a se envolver em diversas brigas de rua, e logo ele ganhou reputação como um jovem brigão,
Ele não era apenas um garoto comum que se metia em encrencas por diversão, mas sim alguém que se destacava pela velocidade, habilidade e agressividade em combate. Sua mãe, preocupada com a direção que sua vida estava tomando, decidiu que Bruce precisava de disciplina e algo que canalizasse sua energia para algo positivo. Foi então que Bruce foi apresentado ao mundo das artes marciais, uma mudança que definiria todo o curso de sua vida. Ele começou a treinar sob a tutela do lendário mestre Ip Man, um dos maiores praticantes do estilo Wing Chun. Inicialmente, Bruce não levava o treinamento tão a sério, vendo-o mais como uma maneira de melhorar suas habilidades para as brigas de rua. No entanto, conforme se aprofundava nos ensinamentos do mestre, começou a perceber que as artes marciais iam muito além da luta física. Ele aprendeu sobre disciplina, respeito e estratégia, valores que mais tarde se tornariam a base de sua própria filosofia. Durante seu período de aprendizado com Ip Man, Bruce enfrentou desafios únicos. Como era mestiço, alguns alunos mais tradicionais do Wing Chun não aceitavam sua presença, acreditando que as artes marciais chinesas não deveriam ser ensinadas a alguém que não fosse de ascendência puramente chinesa. Isso gerou conflitos internos na escola de Ip Man, mas o mestre nunca discriminou Bruce e continuou a treiná-lo. Essas experiências moldaram a visão de Bruce sobre as barreiras raciais e culturais, algo que ele enfrentaria novamente quando tentasse fazer carreira nos Estados Unidos. Apesar do progresso nas artes marciais, Bruce continuava se envolvendo em brigas, muitas vezes enfrentando adversários mais velhos e mais experientes. Seu temperamento impulsivo e sua crescente reputação nas ruas fizeram com que seus pais temessem pelo seu futuro. Em determinado momento, Bruce se meteu em uma briga séria contra o filho de um policial influente, o que poderia ter consequências graves para ele e sua família. Foi então que seus pais tomaram uma decisão drástica: enviá-lo para os Estados Unidos para que tivesse uma nova oportunidade e pudesse construir um futuro melhor. Em 1959, com apenas 18 anos, Bruce deixou Hong Kong e embarcou para os Estados Unidos, onde inicialmente ficou hospedado com amigos da família em São Francisco. Esse momento marcou uma grande virada em sua vida, pois agora ele estava sozinho em um país estrangeiro, longe da proteção de sua família e das ruas que conhecia tão bem. No entanto, essa mudança também abriu portas para novas possibilidades. Ele logo se mudou para Seattle, onde começou a trabalhar como garçom em um restaurante chinês enquanto frequentava a escola. Foi nesse período que Bruce começou a ensinar artes marciais, compartilhando os conhecimentos que havia adquirido com Ip Man. A decisão de ensinar artes marciais para não-chineses era algo inovador e controverso. Muitos mestres tradicionais acreditavam que os segredos das artes marciais deveriam ser mantidos dentro da comunidade chinesa, mas Bruce discordava completamente dessa visão. Ele acreditava que as artes marciais eram universais e que deveriam estar disponíveis para qualquer pessoa que quisesse aprender. Seu espírito desafiador e sua mente aberta foram características que o acompanharam por toda a vida. Bruce Lee foi muito mais do que um ícone das artes marciais. Sua vida pessoal e seus relacionamentos tiveram um impacto profundo em sua jornada, tanto profissional quanto emocional. Embora sua imagem pública fosse aquela de um homem focado e imbatível, sua vida privada era repleta de desafios, emoções intensas e relacionamentos que moldaram quem ele se tornou. Entre todos os aspectos de sua vida, o relacionamento com Linda Emery, sua esposa, é uma das partes mais significativas e profundas. Eles se conheceram enquanto Bruce estava estudando na Universidade de Washington, em Seattle, nos anos 1960, quando ele ainda não era a grande estrela que viria a ser. Linda era uma estudante com uma curiosidade natural por artes marciais. E quando se encontraram, houve uma atração instantânea entre os dois. Para Bruce, que estava longe de sua família e tentando se estabelecer em um novo país, Linda representava uma figura de estabilidade e amor. Ao longo do tempo, eles se apaixonaram profundamente. E esse relacionamento foi marcado por uma série de altos e baixos, típicos de qualquer casamento, mas também pela forte parceria que desenvolveram ao longo dos anos. Em 1964, após um curto período de namoro, Bruce e Linda se casaram. Eles tinham uma química indiscutível, e o relacionamento parecia ser uma fonte de apoio emocional para Bruce,
que lidava com a pressão de sua crescente carreira e a discriminação racial em Hollywood. Linda não apenas o apoiava, mas também se envolveu ativamente na gestão de sua carreira, ajudando a negociar contratos e tomando decisões importantes para sua vida profissional. Juntos, tiveram 2 filhos, Brandon Lee, nascido em 1965, e Shannon Lee, nascida em 1969. Bruce era um pai dedicado e sempre falava com grande carinho sobre seus filhos. Embora sua agenda lotada e o foco constante em sua carreira nem sempre permitissem que ele estivesse tão presente quanto gostaria. Linda, por outro lado, se dedicava à criação dos filhos, enquanto Bruce continuava a treinar e a construir sua carreira. A relação entre eles era baseada em um amor profundo e no entendimento mútuo de que ambos estavam tentando alcançar algo grande. Contudo, apesar da união forte, Bruce enfrentava desafios internos, em parte devido ao seu próprio temperamento e aos dilemas que surgiam em torno da fama e da pressão. Seu comportamento intenso e sua busca implacável pela perfeição não eram fáceis de lidar. E isso gerava, às vezes, tensões dentro do relacionamento. Bruce também tinha um lado possessivo e impetuoso, algo que o tornava vulnerável a sentimentos de insegurança e ciúmes. Linda, por sua vez, não era apenas uma esposa e mãe, mas uma mulher forte, independente e inteligente, que compreendia as dificuldades de Bruce e o apoiava de maneira única. Ela era fundamental para sua vida, tanto como parceira quanto como amiga, sendo uma das poucas pessoas capazes de entender as pressões emocionais que Bruce enfrentava. Ao longo do tempo, o relacionamento deles foi sendo testado por várias questões externas e internas. Bruce Lee, como qualquer grande estrela, estava cercado de atenção, e sua aparência física impecável e seu carisma não passavam despercebidos. Muitas mulheres eram atraídas por ele, e isso, junto com o estilo de vida agitado e o foco no trabalho, alimentou especulações sobre sua fidelidade. Embora o casamento de Bruce e Linda fosse estável, surgiram rumores sobre possíveis casos extraconjugais, o que gerava tensão em sua vida pessoal. Linda, no entanto, nunca se deixou abalar por essas questões, mantendo-se ao lado de Bruce e demonstrando seu apoio incondicional. No entanto, alguns aspectos da vida de Bruce estavam fora do seu controle. Sua crescente fama, por exemplo, significava que ele passava longos períodos longe de casa, filmando em locações e se apresentando ao público. Esse afastamento criava dificuldades para seu casamento e Bruce não era imune à tentação. De fato, um dos casos mais comentados foi o que Bruce teve com a atriz taiwanesa Betty Ting Pei. Essa relação extraconjugal gerou grande especulação e alimentou ainda mais os mitos sobre a vida pessoal do mestre. Betty Ting Pei foi a última pessoa a vê-lo antes de sua morte repentina, o que só aumentou o mistério em torno de sua vida e morte. Esse fato, combinado com outros rumores de relacionamentos extraconjugais, levou a uma nuvem de incertezas sobre sua vida íntima. Apesar desses desafios, Linda sempre se manteve ao lado de Bruce, compreendendo suas falhas humanas e seu compromisso com o trabalho. O casamento deles foi, em muitos aspectos, uma verdadeira parceria, mas também foi marcado por períodos de intensas dificuldades. Bruce, em sua busca pela perfeição, muitas vezes se afastava de sua família e se mergulhava no treinamento, em busca de resultados cada vez mais impressionantes. Seu desejo de se tornar um mestre das artes marciais o consumia de tal forma que ele sacrificava outros aspectos de sua vida pessoal, incluindo seu tempo com a esposa e filhos. Ainda assim, Linda nunca deixou de apoiá-lo, mesmo nos momentos mais difíceis. Ela reconhecia a magnitude da missão de Bruce e entendia que sua vida era dedicada à busca pela excelência, tanto nas artes marciais quanto no cinema. Embora o relacionamento deles fosse forte e sólido em muitos aspectos, os desafios de conciliar a vida pessoal com a fama e os compromissos profissionais eram imensos. Bruce Lee, em sua busca incansável por mais, estava muitas vezes imerso em sua própria mente e em sua filosofia. Sua filosofia das artes marciais, o Jeet Kune Do, refletia a ideia de adaptação, fluidez e a superação de limitações, mas isso também se estendia ao seu próprio caráter.
Sua relação com Linda era muitas vezes testada pela necessidade de Bruce de sempre se superar e sua intensidade inata. A relação com seus filhos, especialmente com Brandon Lee, também teve altos e baixos. Bruce tinha um grande amor por seu filho mais velho, mas sua paixão pela perfeição e pela busca incessante do sucesso às vezes se manifestava em um desejo de que Brandon seguisse seus passos. Bruce Lee, ao longo de sua vida e carreira, foi um homem de muitas camadas. Sua figura pública, embora muitas vezes associada à força, à disciplina e à maestria nas artes marciais, era também permeada por declarações e revelações polêmicas que geraram debates, especulações e, por vezes, controvérsias. Ele era, sem dúvida, uma personalidade multifacetada, cujas opiniões e comportamentos frequentemente desafiaram as convenções e normas estabelecidas. Um dos aspectos mais discutidos sobre Bruce Lee foram suas críticas e reflexões sobre o estado das artes marciais. No início de sua carreira, ele confrontou diretamente os métodos tradicionais de ensino e treinamento, particularmente os estilos que ele acreditava serem limitados e excessivamente rígidos. Para Bruce, a verdadeira essência das artes marciais estava na adaptação e no uso daquilo que fosse mais eficaz, e não na obediência cega às regras e tradições de uma escola específica. Essa filosofia revolucionária culminou na criação do Jeet Kune Do, que, em muitas ocasiões, gerou discussões acaloradas sobre a validade de estilos fixos versus uma abordagem mais fluida e dinâmica. Bruce sempre enfatizou a importância de ser ágil como a água, capaz de se moldar conforme a situação exigisse, e suas ideias nem sempre foram bem recebidas por outros mestres e praticantes de artes marciais. Ele foi criticado por muitos, que consideravam sua filosofia excessivamente ousada e até desrespeitosa para com as tradições marciais mais antigas. Além disso, Bruce Lee também enfrentou desafios significativos relacionados ao preconceito racial durante sua carreira. Como um homem de descendência chinesa, ele não apenas teve que lutar contra estereótipos raciais, mas também enfrentou uma indústria cinematográfica americana que, na época, estava imersa em uma visão limitada e racista de personagens asiáticos. Em várias entrevistas, Bruce não hesitou em expressar seu descontentamento com os papéis limitados que lhe eram oferecidos em Hollywood. Ele ficou particularmente frustrado com a ideia de que os atores asiáticos eram frequentemente escalados apenas para papéis de vilões ou submisso, algo que considerava uma falta de respeito pela cultura e pela comunidade asiática. Bruce não apenas rejeitou papéis que o desrespeitavam, mas também fez declarações ousadas sobre a maneira como os asiáticos eram representados nos cinemas ocidentais. Ele acreditava que a indústria deveria ver os asiáticos como seres humanos complexos e não apenas como figuras exóticas ou ameaçadoras. Em uma famosa entrevista de 1971, ele expressou abertamente sua raiva ao dizer que os asiáticos estavam sendo mantidos à margem do cinema mundial e que ele estava determinado a mudar essa narrativa. Para ele, o cinema deveria ser um reflexo da humanidade e não um veículo para estereótipos. Essa visão crítica não era limitada à sua própria carreira. Ele via uma mudança no modo como as culturas se viam mutuamente e sentia que as artes marciais poderiam ser um meio de quebrar essas barreiras. Ao mesmo tempo, Bruce Lee também se posicionava como um crítico da maneira como a filosofia das artes marciais era tratada por alguns mestres e escolas. Em diversas entrevistas, ele desafiou a ideia de que as artes marciais deveriam ser tratadas de forma dogmática e rígida. Ele acreditava que a busca pela perfeição técnica deveria ser balanceada com a busca pela liberdade e flexibilidade de pensamento. Seu conceito de liberdade no movimento e a ênfase no improviso eram, para ele, os pilares fundamentais de qualquer verdadeiro artista marcial. Contudo, essa abordagem revolucionária também foi vista com desconfiança por aqueles que tinham investido décadas em práticas tradicionais. Seus desafios não estavam limitados apenas às dificuldades físicas que qualquer atleta de alto nível enfrenta, mas também aos obstáculos emocionais, psicológicos e até conspiratórios que surgiram ao longo de sua jornada. Um dos maiores desafios de Bruce Lee foi,
Sem dúvida. As lesões que ele sofreu ao longo de sua carreira, especialmente aquelas que quase o impediram de continuar sua trajetória nas artes marciais e no cinema. Em 1970, durante o auge de sua popularidade, Bruce sofreu uma lesão grave nas costas enquanto treinava. Ele foi diagnosticado com uma hérnia de disco, uma condição extremamente dolorosa e debilitante que o forçou a interromper temporariamente suas atividades físicas. Para um homem como Bruce, cuja vida era movida pela disciplina física e mental, essa lesão representou um golpe devastador. Muitos pensaram que ele nunca mais seria capaz de praticar artes marciais com a mesma intensidade ou realizar os movimentos acrobáticos que o haviam tornado famoso. Durante o período de recuperação, Bruce enfrentou uma luta interna difícil. Ele teve que confrontar suas próprias limitações físicas e questionar se sua carreira, como ele a conhecia, havia chegado ao fim. No entanto, em vez de se render, Bruce utilizou esse tempo para estudar profundamente a anatomia e a fisiologia do corpo humano, o que o levou a desenvolver novas técnicas de treino para fortalecer seus músculos e recuperar a mobilidade. Essa fase da sua vida não apenas o desafiou fisicamente, mas também o forçou a crescer como pensador e a explorar novas formas de treinamento, as quais ele mais tarde integraria em seu sistema Jeet Kune Do. No entanto, sua recuperação não foi fácil. Bruce Lee passou por um longo e doloroso processo de reabilitação, e o medo de que sua lesão pudesse ser irreparável era constante. Esse período foi particularmente angustiante, pois ele também teve que lidar com o estigma de ser um exemplo de força e invencibilidade para os outros. Para ele, como mestre das artes marciais, não havia espaço para fraqueza, mas a lesão expôs uma vulnerabilidade que era desconfortável tanto para ele quanto para seus seguidores. Além das questões físicas, Bruce também enfrentou desafios emocionais e psicológicos. Ele passou por momentos de dúvida, insegurança e até depressão enquanto tentava encontrar uma maneira de superar suas limitações. A pressão para ser perfeito, para ser uma figura pública imbatível, pesava sobre seus ombros de maneira considerável. Bruce Lee sempre foi um homem de grande autoconfiança, mas a experiência com sua lesão o forçou a confrontar aspectos de si mesmo que ele nunca tinha considerado. Esse processo de introspecção, no entanto, também o ajudou a refinar sua filosofia de vida e a perceber que a verdadeira força não estava apenas no corpo físico, mas também na mente e no espírito. Bruce Lee passou a desenvolver uma abordagem mais holística e equilibrada para o treinamento, incorporando elementos que visavam fortalecer tanto o corpo quanto a mente. Ele compreendeu que a verdadeira maestria não estava em ser invencível, mas em ser capaz de se recuperar e evoluir, independentemente dos obstáculos que surgissem. Enquanto ele lutava para superar os desafios físicos e emocionais, Bruce Lee também enfrentava dificuldades externas. Sua ascensão ao estrelato internacional não foi fácil, e ele constantemente teve que lidar com obstáculos colocados por uma indústria cinematográfica que, na época, não estava disposta a aceitar um ator asiático em papéis de destaque. Ele enfrentava resistência de produtores que não acreditavam no potencial de um filme estrelado por um ator asiático, e muitos dos papéis que lhe eram oferecidos eram limitados e estereotipados. Bruce Lee não se conformava com isso e sempre se esforçou para mostrar que era mais do que apenas um lutador. Sua luta para ser reconhecido não se limitava apenas a Hollywood. Ele também enfrentava resistência de dentro da comunidade de artes marciais. Muitos mestres de outras escolas viam suas ideias inovadoras como uma ameaça à tradição e à hierarquia estabelecida. Bruce, no entanto, estava determinado a desafiar o status quo e a criar algo novo, algo que fosse mais eficiente e realista. Essa resistência foi um dos maiores desafios emocionais e psicológicos que ele enfrentou. Ele não era apenas um homem em busca de sucesso e reconhecimento, mas alguém que acreditava profundamente em uma filosofia de vida que buscava a verdadeira liberdade, a flexibilidade de pensamento e a adaptação às circunstâncias. Isso não foi bem recebido por muitos dos seus contemporâneos. Ao mesmo tempo, a constante exposição midiática e o peso da fama também representavam desafios para Bruce. Ele nunca foi alguém que buscava a fama pela fama,
mas sim alguém que queria ser respeitado como um verdadeiro mestre das artes marciais e um pensador. A mídia, no entanto, não via Bruce Lee apenas como um artista, mas como uma máquina de luta, algo que ele nunca desejou ser. Ele frequentemente se ressentia da forma como era retratado e sentia que a verdadeira profundidade de seu trabalho e suas ideias não eram compreendidas ou apreciadas. Isso gerou um certo desgaste emocional e psicológico, uma sensação de isolamento e incompreensão que ficou mais evidente à medida que sua carreira avançava. Além dos desafios emocionais, físicos e psicológicos, Bruce também enfrentou o que muitos acreditam ser conspirações em torno de sua morte. Sua morte precoce, em 1973, com apenas 32 anos, gerou uma série de teorias da conspiração, algumas das quais ainda são debatidas até hoje. A causa oficial foi um edema cerebral causado por uma reação alérgica a um analgésico, mas essa explicação nunca convenceu muitos de seus seguidores e admiradores. Alguns sugeriram que Bruce Lee havia sido envenenado por pessoas que temiam seu impacto crescente na indústria do entretenimento, enquanto outros acreditavam que sua morte estava ligada a um pacto secreto ou a forças misteriosas que queriam silenciá-lo. As teorias de conspiração em torno de sua morte não eram apenas sobre as circunstâncias da sua morte, mas também sobre a natureza de sua vida e do seu sucesso. Bruce Lee, ao desafiar convenções e criar algo inovador, fez inimigos ao longo do caminho. Ao longo de sua carreira, Bruce Lee lutou para quebrar as barreiras raciais que limitavam as oportunidades para atores asiáticos, sendo frequentemente relegados a papéis estereotipados de vilões ou servos. Ele foi pioneiro ao provar que um ator asiático poderia ser o protagonista de um grande filme de ação, desafiando as expectativas da indústria de Hollywood. Seus filmes não apenas mostraram seu domínio das artes marciais, mas também apresentaram uma narrativa que combinava ação, filosofia e uma visão única do mundo, algo que ressoou com milhões de pessoas em todo o mundo. Lee ajudou a moldar a imagem do herói asiático, afastando-se dos clichês tradicionais e criando personagens profundos, complexos e poderosos. Ele se tornou uma inspiração para aqueles que se viam marginalizados ou representados de maneira negativa na mídia, oferecendo um modelo de força, determinação e autenticidade. No mundo das artes marciais, o legado de Bruce Lee é imenso. Sua abordagem revolucionária do treinamento físico e mental transformou a prática de muitas modalidades. Lee não se limitou ao estilo tradicional de Kung Fu, mas desenvolveu uma filosofia única chamada Jeet Kune Do, que se baseava na ideia de que a eficácia nas artes marciais não estava em seguir rigidamente uma técnica ou estilo, mas em ser capaz de adaptar-se a qualquer situação e usar o que fosse mais eficiente em determinado momento. Essa abordagem inovadora influenciou não apenas os praticantes de Kung Fu, mas também outros mestres de artes marciais em todo o mundo. O Jeet Kune Do é considerado por muitos como um dos primeiros sistemas de treinamento abertos, que enfatizava a adaptabilidade, a fluidez e a busca pela melhor solução para qualquer situação. Além disso, a ênfase que Bruce Lee dava ao condicionamento físico também teve um impacto duradouro. Sua abordagem do treino foi uma das primeiras a integrar o treinamento cardiovascular, a musculação, a flexibilidade e a resistência, criando um regime equilibrado e holístico. Essa abordagem revolucionou o treinamento físico moderno e influenciou a forma como os atletas de diversas modalidades se preparam hoje em dia. A filosofia de Bruce Lee, baseada na busca pela autossuperação e no desenvolvimento do corpo e da mente, transcendeu as artes marciais e se tornou um modelo para qualquer pessoa que quisesse melhorar sua vida pessoal ou profissional. Ele acreditava que a verdadeira força não vinha apenas do corpo, mas da mente, e que a superação de limites não era algo que se alcançava apenas no tatame ou nas academias, mas também na vida cotidiana. Seus ensinamentos sobre disciplina, foco e perseverança continuam a ser estudados e aplicados por milhões de pessoas que buscam aprimorar suas habilidades em qualquer área de suas vidas. O impacto de Bruce Lee também se estende à cultura popular, onde sua imagem e filosofia continuam a ser uma grande fonte de inspiração. Sua representação de um herói forte,
Inteligente e compassivo, foi uma das primeiras a quebrar as normas da época e redefinir o que significava ser um herói nas telas de cinema. Filmes como O Dragão Chinês e Operação Dragão tornaram-se marcos não apenas pela coreografia das lutas, mas também pelos diálogos e pela profundidade de seus personagens. As cenas de luta de Bruce Lee, com sua rapidez, precisão e estilo único, continuam a ser estudadas e admiradas por cineastas e fãs de filmes de ação até hoje. A influência de Bruce Lee também pode ser sentida no mundo da música, especialmente no gênero do hip-hop. Vários artistas têm citado Bruce Lee como uma fonte de inspiração, não apenas pela sua habilidade física, mas também por sua filosofia de vida. Muitos rappers, como Tupac Shakur e Snoop Dogg, se referiram a Bruce Lee em suas letras, utilizando sua imagem como um símbolo de força, resistência e coragem. Lee se tornou um ícone não só nas artes marciais, mas na cultura urbana, onde suas citações sobre a vida, a luta e a perseverança se tornaram parte do vocabulário popular. Shannon Lee nasceu em 19 de abril de 1969, em Los Angeles, Califórnia, como a filha mais nova de Bruce Lee e Linda Lee. Desde o início, sua vida foi marcada pela grandiosidade do legado de seu pai. Enquanto seu irmão, Brandon Lee, era frequentemente visto como o herdeiro natural do talento marcial de Bruce, Shannon cresceu sob uma sombra diferente, mas igualmente intensa, a de preservar e honrar o nome Lee, garantindo que a visão e os ensinamentos de seu pai não fossem esquecidos ou distorcidos com o tempo. A infância de Shannon foi ao mesmo tempo mágica e desafiadora. Ela nasceu quando Bruce já estava conquistando o mundo e viu de perto o impacto de sua presença. Para uma garotinha, Bruce não era apenas um pai amoroso, mas um verdadeiro super-herói. No entanto, seu mundo mudou drasticamente quando, com apenas 4 anos, ela perdeu o pai de forma trágica e repentina. A morte de Bruce Lee não foi apenas um choque para o mundo, mas também para sua família, que teve que aprender a lidar com a perda e encontrar maneiras de seguir em frente sem sua presença. Após a morte de Bruce, Shannon e sua mãe, Linda, passaram por momentos difíceis. Sem o suporte financeiro direto de Bruce, elas precisaram se reinventar para sobreviver. Diferente de seu irmão, Brandon, que foi crescendo cada vez mais fascinado pelo legado marcial e cinematográfico do pai, Shannon teve uma infância relativamente mais afastada das artes marciais. Linda fez questão de criar seus filhos com uma sensação de normalidade, longe do peso constante das expectativas que o nome Lee carregava. No entanto, conforme Shannon crescia, era inevitável que a influência do pai começasse a se manifestar de diferentes formas. Durante sua juventude, ela passou por diferentes fases, explorando diversas áreas do conhecimento e da arte, mas sempre mantendo uma conexão com as filosofias e ensinamentos deixados por Bruce. Brandon Lee havia seguido os passos do pai e buscava construir sua própria carreira no cinema. Ele não queria ser apenas o filho de Bruce Lee, mas sim um ator respeitado por seu próprio talento. Sua carreira estava em ascensão quando, durante as filmagens do filme O Corvo, um acidente fatal aconteceu no set, tirando sua vida prematuramente. Para Shannon, essa tragédia foi um divisor de águas. Além de perder seu único irmão, ela percebeu que, agora, era a única descendente direta de Bruce Lee que poderia continuar seu legado. Foi a partir desse momento que Shannon começou a se envolver mais ativamente na preservação da memória do pai. Determinada a manter viva a filosofia e a influência de Bruce Lee, Shannon assumiu a liderança da Bruce Lee Foundation, uma organização dedicada a divulgar e preservar os ensinamentos de Bruce, garantindo que sua mensagem transcendesse as artes marciais e alcançasse um público ainda maior. Sob sua direção, a fundação expandiu suas atividades, oferecendo programas educacionais, palestras e eventos para manter o legado de Bruce relevante para novas gerações. Shannon sempre enfatizou que seu pai não era apenas um lutador ou um astro de cinema, mas sim um filósofo, um inovador e um visionário que tinha muito a ensinar sobre disciplina, autodescoberta e superação. Uma das grandes batalhas que Shannon enfrentou ao longo dos anos foi contra as representações errôneas de Bruce Lee na cultura pop. Diversos filmes, séries e até mesmo videogames tentaram retratar Bruce, muitas vezes de forma caricatural ou exagerada.
Um dos casos mais polêmicos foi sua indignação com a forma como Quentin Tarantino retratou seu pai no filme Era uma Vez em Hollywood, 2019. Na cena em questão, Bruce é mostrado como arrogante e exageradamente confiante, sendo derrotado em uma briga contra Cliff Booth, personagem de Brad Pitt. Shannon criticou publicamente essa representação, afirmando que ela reforçava estereótipos errados e diminuía a importância do verdadeiro legado de Bruce Lee. Para ela, era frustrante ver alguém que dedicou sua vida a quebrar barreiras culturais ser reduzido a um personagem cômico. A resposta de Tarantino não ajudou, pois ele insistiu que Bruce era, de fato, arrogante, o que só aumentou a controvérsia. Esse episódio deixou claro que Shannon não estava disposta a permitir que o nome de seu pai fosse usado de forma desrespeitosa. Além de proteger a imagem de Bruce Lee, Shannon também se dedica a promover seus ensinamentos para além das artes marciais. Ela escreveu livros e produziu documentários que exploram a filosofia de vida de Bruce, mostrando que ele não era apenas um lutador, mas um pensador que acreditava na constante evolução do ser humano. Seu documentário Be Water, lançado pela ESPN em 2020, recebeu muitos elogios por mostrar um lado mais profundo e humano de Bruce, indo além da figura icônica e destacando suas lutas contra o preconceito e as barreiras impostas pela sociedade. Nos últimos anos, Shannon tem trabalhado para expandir a influência da Bruce Lee Foundation, utilizando as redes sociais e outras plataformas digitais para alcançar um público mais amplo. Ela acredita que os ensinamentos de seu pai são mais relevantes do que nunca, especialmente em um mundo onde as pessoas buscam autoconhecimento, disciplina e propósito. Através da fundação, ela promove programas para jovens, incentivando a autoconfiança e a resiliência, inspirando novas gerações a seguir os princípios de Bruce Lee. Apesar das dificuldades e do peso de carregar um nome tão lendário, Shannon sempre demonstrou uma postura forte e determinada. Ela nunca tentou ser uma cópia de seu pai ou de seu irmão, mas sim trilhar seu próprio caminho enquanto honrava o legado da família. Ela entende que Bruce Lee não pertence apenas à sua família, mas ao mundo, e por isso se esforça para garantir que sua mensagem continue viva e fiel à sua essência. Ao longo de sua vida, Shannon teve que lidar com a dor de perder as duas figuras masculinas mais importantes de sua vida, mas transformou essa dor em motivação para manter a memória deles viva. Seu trabalho incansável como guardião do legado de Bruce Lee mostra que ele continua a inspirar pessoas em todo o mundo, não apenas como um lutador ou um astro do cinema, mas como um exemplo de disciplina, coragem e autenticidade. O nome Bruce Lee continua a ser um símbolo de força, superação e inovação, e isso se deve, em grande parte, ao trabalho dedicado de Shannon. Ela entende que seu pai não foi apenas um ícone, mas um revolucionário que abriu portas para gerações futuras. E, enquanto ela continuar sua missão, o espírito de Bruce Lee seguirá inspirando milhões de pessoas ao redor do mundo.